Hoje, pela primeira vez em quase 5 anos, a Bolsa Brasileira voltou a ter o tocar do sino da abertura com um IPO, uma oferta inicial de ações. A estreante é a Compass, do grupo Cosan, que é ligado à distribuição e venda de gás natural e infraestrutura energética. A ação estreou, teve muita festa, mas a ação acabou caindo depois do IPO. Talvez seja sintoma das razões desta operação. Robson Rodrigues acompanhou tudo e conta pra gente. Depois de quase 5 anos de vacas magras, o primeiro IPO, ou oferta pública de ações ao mercado, aconteceu aqui na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A Compass, empresa de gás e infraestrutura do empresário Rubens Ometo, a Cosan, ofertou quase 101 milhões de ações ao preço de R$ 28,00 e levantou cerca de 2,8 bilhões em uma oferta pública secundária, ou seja, os recursos não vão para o caixa da empresa, mas sim para os acionistas da companhia. Ainda é cedo dizer que destravou o mercado de capitais e novas empresas farão o mesmo caminho de abertura de capital. Mesmo assim, os executivos da B3 comemoram a notícia. Vamos ouvir. Esse é um dia muito relevante para o mercado de capitais, não só para a Compass, para a empresa que conseguiu fazer a abertura, mas para o mercado de capitais de uma maneira em geral. Acho que comprova a força que o mercado de capitais tem demonstrado, a resiliência que o mercado de capitais tem demonstrado ao longo dos anos, tendo muita incidência, muita força na dívida corporativa nos últimos anos, mas que já desde o ano passado sinaliza uma retomada da oferta de ações, num primeiro momento, com as ofertas chamadas follow-on, ou seja, companhias que já eram listadas aqui, e hoje a gente tem a coroação com um novo IPO depois de alguns anos na B3. E ele é muito representativo porque ele traz com ele o novo olhar do investidor estrangeiro para o mercado brasileiro. A gente sabe que é um público muito relevante em operações como essa, assim como o institucional local e também o público de varejo. Então, acho que é uma sinalização bastante importante de que o mundo volta a olhar para uma oferta de ações no Brasil, apesar da gente ainda ter taxa de juros bastante significativa, na casa de 2 dígitos, o mercado já percebe uma possibilidade, por conta de outros indicadores, de que essa taxa de juros venha recuando ao longo do tempo. A abertura de capital da Compass é um movimento muito importante para a companhia e para todo o mercado de capitais brasileiro. Ele é o primeiro IPO que acontece em alguns anos aqui na B3 e, na nossa visão, é o início de uma retomada do mercado de ações, no financiamento das companhias, no crescimento da economia brasileira e compartilhando isso com o investidor brasileiro que pode investir nas ações e colocar o seu patrimônio também no crescimento dessas companhias. A Compass começa a negociar hoje com o ticker PAS3, listada no novo mercado, o principal segmento de governança da B3, e os investidores já podem negociá-la. A Compass concluiu o IPO, mas as condições da oferta nem de longe lembram os momentos mais exuberantes da Bolsa Brasileira. É um sinal de que o apetite do investidor ainda está muito baixo. Afinal de contas, o juro de 14,5% brilha mais que qualquer ação para muita gente. E a ação que estreou hoje terminou o dia em queda de 2,64%. Já tinha saído no piso de 28 e caiu 2,64, está fechando o dia em R$ 27,26. Para analisar este IPO e o que ele significa para o mercado de capitais, Lucinda Pinto. Lu, é um IPO, mas com sabor não IPO, né? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Realmente, primeiro eu acho que é importante observar que é uma oferta totalmente secundária, ou seja, foram os acionistas que venderam as suas ações. Lembrando que a gente sabe, que a Cosan é a principal acionista e nessa operação que levantou 3,2 bilhões de reais,
a Cosan fica com 2 bilhões de reais. Então, realmente é uma operação que tem aí por objetivo, isso não é nenhum segredo, né, nenhum mistério, ajudar a companhia a resolver o problema, a sua alavancagem, né? A Cosan encerrou 2025 com uma dívida de 9,7 bilhões de reais. E ela vem lidando com esse problema de dívida há muito tempo, que tem como foco, como raiz, a Raízen, né, que tem uma dívida de mais de 90 bilhões de reais. Então, essa é uma questão já há bastante tempo. Aliás, é legal lembrar até que em 2024 o grupo tentou fazer o IPO da Moove e chegou muito perto de concretizar a operação. A Moove é a empresa de lubrificantes do grupo. Seria uma oferta na Bolsa Americana. E aí, muito perto ali de fechar, de lançar efetivamente a oferta, a empresa deu para trás e justificou o momento do mercado. Mas a verdade é que não havia mesmo apetite por parte dos investidores, a oferta não teria tido um resultado interessante para a companhia. E dessa vez, Naka, eu conversei aqui com alguns analistas, em especial com Caio Borges, que é um analista da Eleven Financial, e ele destacou o fato de que, de fato, essa foi uma operação peculiar. Então, foi possível realizar, primeiro por causa disso que você trouxe, a empresa concordou em fazer a venda das ações pelo preço mínimo, R$ 28,00, a faixa ia de R$ 28 a R$ 35,00. Então, ele até observa assim, que um IPO ele dá certo quando compradores e vendedores conseguem chegar a um bom termo em relação ao valor, e ali ficou claro, a empresa precisava muito desse dinheiro para resolver ali o seu problema, ou ajudar a resolver o seu problema, e de outro lado os investidores têm interesse nesse setor. Esse é um setor estratégico nesse momento, que está especialmente chamando atenção por conta desse ambiente todo aí geopolítico e toda essa perspectiva, enfim, que acaba beneficiando a Compass. Agora, essa operação ela acaba sendo mais numa série de operações meio parecidas que o Grupo Cosan realizou ao longo dos últimos tempos, né? Você teve ali, o grupo chegou a ter uma participação expressiva na Vale, né? Cerca de 5% das ações da Vale eram do Grupo Cosan, foram vendidas, se desfizeram, por exemplo, de muitos ativos na Argentina, venderam a participação que tinham na empresa, na joint venture com os mexicanos da FEMSA, do OXXO, aqui em São Paulo, né? Dos supermercadinhos, ali eles eram sócios e venderam, agora com o Grupo Compass também colocando 2 bilhões. Mesmo assim, a dívida continua elevada, né? Pois é. Coisa. E, na verdade, se a gente olhar em retrospectiva, Naka, a empresa ela enfrenta vários problemas conjunturais, a questão do biocombustível, que foi um investimento muito alto e não está oferecendo o retorno esperado. Tem uma série de questões, mas a verdade é que esse momento em que ela comprou ali essa participação na Vale, ela se endividou bastante para fazer essa operação. Então, parece que os problemas começaram ou ganharam uma dimensão muito maior nesse momento. Então, ela vendeu, mas ela perdeu, né, nessa operação. Então, teve uma série de decisões erradas mesmo, que é natural, né? É muito fácil falar depois. Mas quem trabalha, quem decide. Exato. E no caso do OXXO, parecia muito mais uma distração esse negócio, né? Do que uma coisa rentável. Então, ela se desfez, na verdade, de um negócio que estava meio atrapalhando a vida dela. Também não colaborou, né, para melhorar o caixa da companhia. Então, é realmente uma situação bastante desafiadora. E nessa operação da Vale, teve um desgaste político também, um gasto de energia, né? Naquele momento em que a Cosan queria indicar ali o presidente da Vale, e no fim das contas não foi assim, a solução não foi a que a Cosan desejava. Então teve ali também um gasto, além da questão financeira, um gasto de energia, né? Que talvez tenha atrapalhado ali também algumas decisões, o processo de uma forma geral. Lucinda, aproveitando que você está aqui, não é sempre que tem evento na Bolsa, e hoje nós tivemos 2 eventos na Bolsa. A gente teve o IPO da Compass ali com o tocar do sino da abertura, mas também tivemos um evento muito interessante, que foi o lançamento do novo
Tesouro Reserva, o título do Tesouro Nacional, sobre o qual a gente vai falar ainda nessa edição daqui a pouquinho, mas é um título diferente, tem uma liquidez inédita, 24/7, esse é um chamariz ali, ó, tá na camiseta de todo mundo que está na operação, e a partir de R$1 você consegue botar dinheiro. É diferente do que se vê no Tesouro Selic, cuja liquidez não é 24/7, é só em dias úteis, dependendo do horário é D+1 que você liquida. E há um volume mínimo que hoje está perto de R$180, ali, que é o mínimo que você consegue comprar o Tesouro Selic mais curtinho ali. É o Tesouro se adaptando ao mercado, porque já tem um monte de caixinha, porquinho, cofrinho nas fintechs e que tem atraído uma grana boa. Qual é a tua leitura desse movimento do Tesouro? Toda vez que o Tesouro começa a fazer algum produto novo, ou melhor, quando ele começou lá o Tesouro Direto, lá, a gente já cobriu isso, né, Fernando Nagarro? Estávamos lá. Estávamos lá. Quando o Tesouro era bem menos direto, porque tinha muito menos internet. É verdade. Então, quando o Tesouro criou o Tesouro Direto, ali surgiu um pouco um receio por parte dos bancos. É um concorrente. Naquela época, as taxas de administração eram super altas. Nossa, boa lembrança. E os grandes bancos, ainda o mercado estava na mão dos grandes bancos, né? As plataformas estavam começando ainda. Eles cobravam uma taxa, né? Para você poder comprar. Não era fácil você acessar. Era quase proibitivo, assim. Exato. Ficava tão caro que não compensava fazer. Exato, e ficava escondido. Depois, com as plataformas, isso foi difundido. E, no fim das contas, o que a gente observa é que esse tipo de iniciativa aumenta o bolo e não é exatamente uma concorrência. E, recentemente, o Tesouro também lançou lá o Renda Mais, o Educa Mais, que, de alguma forma, concorre também com fundos de previdência privados, etc. Então, essa atitude, esse lançamento do Tesouro Reserva, que de alguma forma parece uma concorrência com as caixinhas, e na verdade, mas eu vejo muito mais como uma iniciativa para atrair os investidores, as pessoas, né? Inclusive o poupador, que é o cara que ainda está na poupança, porque os dados da Anbima são muito assustadores. Ainda tem muita gente colocando dinheiro em poupança, tem muita gente ainda colocando dinheiro em investimento que tem algum risco sem entender esse risco. Então, no fim das contas, parece uma iniciativa que é favorável para o sistema, de um modo geral. Então, eu entendo que os bancos, né, assim, eu não posso falar em nome deles, mas eu entendo que eles... não vai ser uma medida que vai gerar uma reação negativa, ao contrário. Então, acho que o importante é tirar o investidor da poupança e mudar essa cabeça de achar que bet é investimento e que você pode comprar ativos de renda fixa achando que não está correndo nenhum risco. Então, eu acho que esse Tesouro Reserva contribui para essa educação também. Muito bem, muito bem. Lucinda Pinto, analista de economia política, fala política, Jesus, da CNN. Obrigado pela conversa, boa semana. Obrigada, Naka, para você também.